Bom, primeiramente desde a minha adolescência, eu sempre tive um pendor para as letras, principalmente para escrever, para ler. E aí eu sempre quis ter também um curso superior, né? A minha primeira vocação, assim, a tendência a ser, era eu queria filosofia. Mas aqui na nossa região não tinha filosofia. Então minha irmã já fazia letras, né? E aí ela disse: Vila, eu acho que o curso que vai dar bem com você é o curso de letras. Ou se você mesmo quiser, você transfere para a filosofia. Aqui em Picos, quando eu comecei a estudar, foi um período que tinha iniciado a Universidade Federal, mas estava um curso muito irregular. Ele funcionava 6 meses, pagava 1 ano. Faltava a funcionar 1 ano, pagava 2. Né? Tanto que a primeira turma, salvo engano, aqui em Picos, demorou 10 anos para concluir. Né? Então, com essas dificuldades, eu fiz o vestibular em Araripina. Né? Fiz em Araripina, passei, e foram 4 anos de idas e vindas a Araripina todos os dias. A gente saía 4 horas da tarde aqui, não era só o meu caso, eram várias pessoas, mais de 80 pessoas que faziam o curso lá, então a gente fretava um ônibus, período que a gente não tinha ônibus, a gente contratava um pau de arara, depois arranjamos um ônibus da linha municipal, e são carros que de vez em quando quebravam na estrada, a gente pegava carona, viajando muito com os caminhões. Os caminhoneiros já conheciam a gente, né? A gente estava na estrada. Então, eu fiz esse curso de letras. A priori, eu não pretendia ser professor, eu já tinha um emprego e fiz para ter um curso superior. E escolhi letras por se enquadrar dentro daquilo que eu já gostava, que era escrever, né? Então, é tanto que eu terminei em 91, né? E eu só fui entrar em sala de aula pela primeira vez em 2000, né? Então, já por uma necessidade, quando eu estava necessitando, e coincidiu justamente com a publicação desse livro aqui, que foi o meu primeiro livro, Cacos de Vidro, e eu estava preparando-me para lançar o livro, procurando um apoio lá na prefeitura, conversando com um colega. Aí chegou uma amiga dele e disse: estou precisando de um professor de inglês e de português, e de artes. Ela falando com ele. Aí ele bateu no meu ombro: está aqui, de Lebaldo. Aí eu até disse: não, eu nunca lecionei, tá, mas você é formado. Tá. Conversamos e eu fui lecionar pela primeira vez na comunidade do interior do Coroatá. Coroatá e Chapada do Mucambo. E eu acho que isso foi bom para mim, porque é uma realidade diferente do que acontece na cidade, né? O alunado é diferenciado, né? E isso me auxiliou bastante, porque eram até pessoas mais idosas do que eu, que tinha várias pessoas, né, já de idade, e tinha um tratamento diferenciado com o professor, né? Então foi lá que eu entrei em sala de aula pela primeira vez. Quando saí do interior, que vim trabalhar na cidade, a coordenadora até disse: olha, você vai ver a diferença, você vai sentir a diferença do que é o alunado do interior para o alunado da cidade. E realmente é uma diferença gritante, até na maneira como se portar em sala de aula e como tratar o professor, né? Então foi assim que eu fui parar em sala de aula, e isso me ajudou muito, que desde a formação, né, teoria da literatura brasileira, literatura norte-americana, que nós estudamos, literatura inglesa. Então, eu tive já essa afinidade e adorei fazer o curso de letras, né? E a partir do momento que entrei em sala de aula, hoje eu estou à disposição da Academia de Letras da região de Picos e também do Museu Asilo da Albano, mas não deixa de ser uma sala de aula, porque aqui a gente, todas as semanas, ou na academia ou no museu, nós estamos recebendo os alunos. Então é, de certa forma, um exercício, né, professor? Eu sou muito tímido, né?
Então isso, de certa forma, me atrapalhou no todo o meu percurso de aprendizagem, de escola, de universidade, das apresentações, dos seminários. Para quem é tímido, isso é uma grande barreira, né? Felizmente, eu tive o exercício do teatro, que isso facilitou demais a minha vida, né? O teatro, de certa forma, acho que se não tivesse o teatro, talvez eu nunca tivesse entrado numa sala de aula, né? Então, mas existe essa dificuldade, mas quando você tem o conhecimento, né, às vezes a timidez impede que você transmita mais habilidade daquele conhecimento que você tem, dificulta, mas facilita. Então, foram essas as dificuldades que eu tive por causa dessa minha deficiência pessoal, né? Mas depois eu me adaptei e hoje eu digo que amo lecionar, né? Eu adoro lecionar, é dificultoso pelos vários problemas que existem na educação, mas é muito prazeroso, né? Às vezes, quando você sai de sala de aula, quando você dá uma aula que foi a contento, com aquilo que você planejou, com o que a receptividade que você teve dos alunos, você vê acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Os alunos, eles esperam alguém que vá passar um conhecimento pronto, né? Que entregue todo um conhecimento para eles. E as coisas não funcionam dessa forma, né? Antigamente existia muito isso de achar que o professor tinha todo o conhecimento, o embasamento, e que ia simplesmente pegar e ia passar aquele conhecimento. Certa vez, assistindo um café literário, num dos cursos de filosofia aqui da região de Picos, minha esposa era a coordenadora e ela me chamou para declamar uns poemas e eu fui. E lá um dos filósofos um dos palestrantes, ele disse o seguinte, que a gente não ensina nada, né? Aquilo a princípio ali me deu um choque, ele estava numa sala só de professores, e ele disse que a gente não ensina nada. E aí ele justificou, ele disse que o filósofo Epicuro foi quem disse isso, que a gente não ensina. Por quê? Porque o conhecimento, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora, né? A partir do momento que você quer aprender, você vai aprender. Dependendo se você tiver um professor, você vai buscar fontes de pesquisa. Mas se você não quer, se você não tem interesse, vai ficar alguém o dia todo falando para você e você está com o pensamento lá no outro mundo, numa namorada, no futebol, em outra coisa. E ele está ali olhando e o professor jura que ele está aprendendo. E ali não existiu esse conhecimento. Por isso que existe essa questão do aprendizado nisso, né? Quando você quer aprender, você com certeza você vai conseguir os seus objetivos. Bom, a educação, isso é uma outra coisa também, que as pessoas acham também que o professor tem que dar tudo, né? Mas é preciso que haja essa comunhão de escola e família, né? O aluno, quando vai para a escola, ele já tem que ter um embasamento de educação, um certo já conhecimento, né? Então, se não houver essa harmonia entre família e escola, dificulta demais para o aluno, né? Então, é preciso que a família esteja junto, ali contribuindo na educação, né? Na construção, no exercício diário. O pai tem que estar, pai e a mãe, ou outra pessoa que esteja acompanhando aquele aluno, diariamente, né? Saber o que aconteceu na escola, saber as tarefas que veio, saber os trabalhos. Então, essa é uma harmonia que tem que existir entre pai, filho e a escola. Bom, as vantagens você fazer aquilo que você quer, que você gosta, que você acredita, e você saber que hoje tudo depende da educação, né? Não existe uma grande nação que não tenha valorizado a educação. Se não valorizar a educação, nenhuma sociedade vai progredir, vai evoluir. Então, essa
ter a vantagem de se valorizar, de se apostar, de se acreditar na educação, né? Tanto a família como os gestores públicos, a sociedade no geral tem que valorizar a educação, mas infelizmente a gente não vê isso acontecer, né? Acho que um profissional que não é bem remunerado, ele dificilmente vai poder dar tudo de si, né? Até naquilo do que ele acredita, porque ele necessita, para a sua sobrevivência pessoal, da sua família, ser bem remunerado para isso. E como o professor não é valorizado nesse sentido, né, isso acho que acredito que é a maior dificuldade. A outra dificuldade ainda é também a estrutura, né? A estrutura das escolas, isso dificulta demais. A estrutura, uma boa biblioteca, um bom laboratório de informática, né? E outros recursos pedagógicos, como um data show, um som, essas coisas tudo ajudam, facilitam no aprendizado. E infelizmente a gente não tem, né? Não é todos os lugares que tem. E às vezes tem, mas as pessoas não estão habilitadas, não estão preparadas para lidar com aquilo, né? Justamente porque falta essa sequência de ensinamento, de estrutura, desde a formação do professor, né, até a sua atuação em sala de aula. Então essa estrutura falta demais e isso dificulta demais a nossa educação. O saber, né? O saber é o que encanta. Quando você tem um conhecimento, que você pode repassar esse conhecimento para alguém, né? E você sabe que isso é uma cadeia que aquela pessoa vai repassar de uma outra forma, e melhor ainda, senão a gente não existe a evolução, né? A gente não pode ser apenas um transmissor de saber, né? Eu escutava muito uma história do filósofo Nietzsche, que ele dizia: o discípulo tem que superar o mestre. E aquilo me fica assim, como é que o aluno é melhor do que o professor? Não pode, mas porque, digamos, o professor ele dá um certo ensinamento, o aluno tem que pegar aquilo, né, reavaliar e evoluir, crescer e ir além, né? Então é bonito isso, dizer que ou seja, aquele professor bem tradicional não vai aceitar isso e não vai entender, porque ele acha que ele é o superior, que ele tem todo o conhecimento. Não, a gente tem que transportar isso para o aluno, né? Para o seu discípulo. Ele tem que ser maior do que você. Então, é isso que eu acho bonito na educação, desse conhecimento que você passa e você transmite algo para alguém e que ele vai multiplicar, né? Essa é a palavra, multiplicar, para a gente ter uma geração, uma sociedade melhor, mais fraterna, mais justa, com mais conhecimentos. Bom, a gente sempre tem as melhores, né? A gente quer que muda, infelizmente a gente não vê essas coisas acontecer, né? A gente tem uma realidade diferente no nosso país, né? Onde o ensino público, né? Ele, na base, ele sempre foi desvalorizado, ele sempre nunca teve uma motivação, nunca teve um apoio na base, que é o essencial, né? O essencial é que você já comece ali preparando aquela pessoa desde ali da sua primeira série até o ensino médio, e aí depois vai. Aí o que é que acontece no nosso país? O ensino público, né, que é gratuito, ele não tem esse apoio financeiro e estrutural, né? Antigamente, hoje até está havendo mais uma mudança de raciocínio. O ensino público universitário era o melhor, é o melhor ainda hoje, né? Mas quem tem acesso a esse ensino público universitário? Aqueles alunos que vêm das escolas particulares, né? Tem um embasamento melhor, tem uma estrutura melhor, então deveria ser o contrário, né? Ou seja, hoje o estudante da classe média, ele, para ter um ensino superior, aí vai para a escola, para a universidade particular, porque as vagas das escolas públicas
são ocupadas pelos alunos das escolas particulares. Existe uma inversão bem aí, né? Então, por isso que eu acredito que é na base que você tem que centralizar toda a estrutura, toda a formação, para que o aluno ele possa competir de forma igualitária, né? Se o aluno que chega para fazer um vestibular, ele teve um ensino diferenciado, ele não está concorrendo. Assim como acontece com as questões por que tem as cotas? Porque existe uma diferença social, né? Desde a nossa povoação aqui vindo dos europeus, né? Então, é nesse sentido que dizemos, tem que dar esse ensino, essa estrutura, esse conhecimento para esse aluno disputar de forma igualitária. A gente sabe que essa questão de igualitária é difícil, mas a gente tem que lutar por ela. É um prejuízo duplo para si, né? Porque você não está... Se você está trabalhando sem vontade, estrutural, emocionalmente, você está fazendo algo de ruim para si, né? E para a sociedade também. Porque a partir do momento que você trabalha sem vontade, você não vai dar o melhor de si, né? E também não dando o melhor de si, você não tem esse retorno, né? Porque, como eu disse, o professor não sabe de tudo, o professor aprende muito com os alunos, né? Então é preciso que haja você fazer o trabalho porque gosta. É lógico que você tem que ser remunerado por aquilo. Você não vai apenas trabalhar por amor. Já teve um determinado político que disse, não, o professor trabalha por amor, né? Não, você tem que trabalhar com amor. Todas as atividades que você for fazer, é preciso que você faça por amor, porque você gosta, porque da sua satisfação pessoal, que aquilo te faça feliz, que aquilo te faça crescer como pessoa humana, né? Uma pessoa que contribui com a sociedade. Se você não faz assim, então eu sou totalmente contra. E vejo que em algumas pessoas existe uma forma diferente de atuar. Digamos, um professor que atua na área pública, ele atua de um jeito. Quando ele vai para a área privada, ele atua de uma forma diferente. Então, isso mostra uma falta de caráter mesmo daquele profissional, né? Porque ele não está sendo honesto nem consigo e nem com a sociedade. A diferença que a gente tem, hoje a gente tem, como eu falei, a gente está tendo uma maior valorização da base, né? Os recursos estão começando a chegar, por exemplo, o ensino médio, o ensino fundamental 1. Então, isso é essencial. Eu acho que é primordial, né? Eu acho que você deve gastar mais na base do que na realidade, no todo tem que ser, mas a base é fundamental, né? Eu lembro de um caso ali da escola, numa turma de 7º ano, e aí tinha um aluno que ele não sabia escrever, né? Ele não sabia ler nem escrever. E um dia eu percebi que ele estava aqui, tal, e quando eu encostei lá, ele não estava escrevendo, ele estava só fazendo umas bolinhas, uns riscos, não sei o quê. Aí foi que eu percebi que ele não tinha sido educado, né? Ele não tinha sido alfabetizado, né? Levei o caso até a coordenação, a direção, chamou-se a família, e a mãe, era um aluno que estava vindo de São Paulo, ela disse, não, lá o aluno, obrigatoriamente ele passa, no final do ano ele vai passando, né? Então, bem sem estar alfabetizado. E aí eu disse, olha, esse aluno, ele tem que voltar para ser alfabetizado. Mas a gente não pode pegar o aluno do 7º ano e voltar para o primeiro, ou para o segundo. E depois vai prejudicar esse menino, esse adolescente, porque ele vai ser reprovado em todos os anos seguintes, né? E infelizmente foi o que aconteceu. Procurou-se até umas saídas, um reforço no horário extra, pedindo na família, mas tem a desestrutura familiar que também atrapalha demais. Aquela questão que eu disse, se não houver essa comunhão, dificulta. E esse aluno passou 3 anos na mesma série,
E a saída que a mãe encontrou foi mandar ele para o pai, que morava em São Paulo. Ou seja, simplesmente devolveu o menino sem resolver o problema dele. E não resolvendo o problema dele, não resolve o nosso problema social, né? Porque isso implica no geral. As disciplinas que eu trabalhei, posso dizer que são todas da minha área, né? Porque eu trabalhei com língua portuguesa, trabalhei com língua inglesa e artes, né? A arte também está dentro da minha área. Então, as áreas de literatura, antigamente o ensino de literatura era desvinculado de português, tinha a disciplina só literatura, depois juntado novamente e tal. Mas eu sempre trabalhei na minha área, dentro da linguagem. Bom, eu sou professor. Primeiramente eu fui poeta, depois ser professor, né? Primeiramente eu fui ator, depois ser professor, né? E essas atividades, como eu disse, me ajudaram muito na minha função como professor, na minha atividade educacional, né? E publiquei algumas obras, que está aqui, Cacos de Vidro, que foi meu primeiro livro, né, de poema, ilustrado pela grande artista plástica Mundica Fontes, que essa capa já é uma capa dela e as ilustrações dentro também. O segundo, O Caçador, de Passarinhos, Pau e Pedra, que é outro livro também de poemas. E o terceiro livro, o quarto, que esse é um livro de crítica literária, onde eu faço uma análise do romance Palha de Arroz, de Fontes Ibiapina. Fontes Ibiapina é o nosso maior escritor, e esse trabalho aqui é o artigo da minha conclusão, da minha pós-graduação em literatura brasileira. Então, Pau de Fumo e Chico da Benta é o personagem, que tem esses dois nomes, né, do romance Palha de Arroz, as duas faces de um homem, né? Quando ele é pau de fumo, ele age de uma forma, né? Ele quer ser tratado daquela forma. Quando ele é Chico da Benta, ele aí muda totalmente. O Chico da Benta é um homem culto, né? Estudioso, passou em vários concursos, nunca assumiu por causa das questões políticas que infelizmente acontecem. E Chico da Benta é um ladrão que rouba para botar o pão na mesa, né? Então é um romance fantástico, né? Quando eu fui trabalhar, fazer esse artigo, eu já sabia que queria trabalhar um poeta da nossa região. Então, e aí quando eu entrei na academia? A academia foi fundada em 89, eu participei de todo o processo da academia. Naquele período, a minha timidez atrapalhou demais de eu contribuir para isso, né? Mas eu já escrevia, não tinha publicado nenhuma obra. Então alguém sugeriu que eu entrasse na academia, mas só que a academia era algo mais sério. E eu só entrei quando eu já estava com esses livros publicados, né? Todos eles. Aí eu disse, agora eu tenho algo para apresentar à academia, né? Porque a academia é essa guardiã da nossa cultura, preserva, estimula, incentiva, né? E qual a importância da academia para o alunado, para a sociedade de uma forma? É justamente ela deter esse conhecimento para pesquisa, né? Para eventos, seminários, né? Saraus, tudo isso contribui. E a gente tem aqui na academia uma vasta biblioteca, né? Que está à disposição, está aberta de segunda a sexta para professores, alunos, a comunidade de uma forma geral, né? Para que a gente possa compartilhar esse conhecimento, né? Essa riqueza que a gente tem, principalmente da cultura, da literatura de nossa região, que é muito desvalorizada. A gente fica no limbo, numa certa escuridão aqui. Como acontece, digamos, o pessoal acha que a literatura do Piauí é só o que é feito lá em Teresina. Teresina, Parnaíba ainda termina sendo incorporada, então sempre o interior ficou sempre esquecido, né?
E essas dificuldades de você publicar uma obra, né, de você divulgar, de você vender, de você propagar essas obras, isso atrapalha, né? Então nós somos conhecidos aqui. E hoje ainda devido a alguns trabalhos de professores que estimulam os seus alunos a trabalhar os escritores da nossa terra. Um dia desse, num concurso que teve aí para você escrever uma obra, né, para esse concurso, aí me perguntaram, Vilebaldo, por que tu não participa? Eu disse, porque eu estou sem nenhum livro inédito a publicar. Ele disse, pai, tu não tem o poeta Oswildo Batista de Barros, né? Ele disse, os que tu já tem aí? Eu disse, mas eles não são inéditos. Ele disse, são. Todos nós aqui, nós somos inéditos. Porque um livro desse aqui, que é o livro que teve a maior tiragem do meu, assim, de uma única impressão, foram 1000 exemplares, né? Ele foi lançado em 2000. Esse livro foi para onde? Fica entre os familiares, né? Entre os amigos, muita parte guardada, ou seja, foram 1000 exemplares que eu recebi 800, a outra 200 ficou com a gráfica, né? E a dificuldade, aí você vende um aqui, vende outro ali, você dá mais do que você vende, né? Porque aí você manda alguns exemplares para os escritores que você tem o contato, espera de uma crítica, de um retorno, um feedback sobre o seu trabalho, para a sua evolução, para a sua divulgação. Então é muito restrito. Você manda para 10 escritores, se um fizer alguma coisa, fizer primeiro um comentário, você já tem que dar por satisfeito. Então termina que a gente tem um ambiente de circulação do nosso trabalho muito pequeno, né? Ou seja, dificilmente alguém lá no Rio tenha lido o meu trabalho, se eu não tiver mandado para lá, né? Então a gente termina sendo anônimos, né? E esse trabalho, essa parceria das escolas, das universidades com a academia, isso tem sido uma evolução grande para todos. A própria academia, né? E hoje a gente constantemente, difícil ter um mês que não tenha aqui visitas de alguma turma da universidade ou da escola, um professor que venha dar uma aula no próprio prédio da academia. Então, essa é a importância que a academia tem para a nossa sociedade, para a nossa comunidade em geral, de Picos e macro-região. A mensagem é que vocês façam, que exerçam essa função, porque vocês gostam, porque vocês amam, porque vocês querem dar o melhor para seus filhos, para seus alunos, porque os alunos terminam sendo nossos filhos, né? É uma grande satisfação para um professor, melhor que ele chamar de tio, quando está ali nas séries iniciais, tá? Tem muito, mas mesmo na universidade, o aluno, ele trata o professor ali como um mestre, né? É alguém que ensina, porque ele sabe que aquela pessoa está querendo o melhor para ele, né? Querendo o melhor para ele, está querendo o melhor para a sociedade de uma forma geral. Essa contribuição, ela se espalha. Então, o meu recado é esse, que façam por amor e que estimule principalmente a leitura. Todo conhecimento ele vem através da leitura. É através da leitura que a gente se torna seres humanos melhores. Então, vocês fazendo isso, estimulando essas pessoas, como eu já disse, o conhecimento não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Aquele que quer vai receber e vai multiplicar. O que não quer, infelizmente, vai deixar de pegar essa riqueza, esse ouro que vem através do educador, né? Uma vez eu passei por uma experiência de eu passando de moto do colégio para casa para almoçar e uma pessoa gritava: Vilebaldo, deu certo! E eu passava e eu não estava identificando quem era. Meu Deus, o que foi que deu certo? E eu passei direto. No outro dia,
Mesmo horário passando, ei, deu certo. Aí na terceira vez eu digo, eu vou voltar para saber quem é e o que foi que deu certo e que eu estou incluído nessa história, né? Quando cheguei lá, era um ex-aluno meu, ele estava com um boné, aí ele tirou o boné, ou seja, ele estava com a cabeça raspada, ele disse, passei no vestibular, né? Então, obrigado. Eu digo, não, rapaz, mas eu contribuí muito pouco para isso, toda glória, todo louvor aí é seu. Ele disse, não, isso eu divido com todos os meus professores, né? Pelo que me ensinaram da disciplina, que cada um lecionou, pela aquela palavra de apoio, de motivação que cada um me deu, então, não é só meu, isso aqui pertence a todos os meus ex-professores. Então aquilo dali foi, ou seja, dificilmente tem um salário meu para pagar uma retribuição dessa, né?